O assunto nosso, né, de hoje é Artform, tá? Que é um software que faz alinhadores, para a gente usar para fazer alinhadores específicos. Ele é muito específico, né? E aí, quem quiser utilizar ele, é um programa gratuito, tá? Para você utilizar, mas tem a função paga que é a exportação, quando você vai criar os arquivos digitais para você poder imprimir, tá? Então, a utilização não tem problema nenhum. Você pode entrar no site deles, né, do Artform, artform.co, não é .com, muita gente confunde, tá? É .co. E aí, esse aqui é o site, vocês estão conseguindo ver a tela, não estão? Sim, tá dando para ver a tela. Beleza. Esse aqui é o site oficial deles, explica muitas funcionalidades do programa que o Lucas vai explicar hoje com mais detalhes, tá? E aí, para fazer o download, a gente clica nesse botão azul e aí eles vão pedir um cadastro, tá? Um cadastro breve aqui. E aí você clica nesse botão azul aqui e esse cadastro vai ser enviado para lá. E aí você vai ter a oportunidade de ter um link para download. Tá? E o legal é que os primeiros, aqui já está até falando, né? Os primeiros 60 dias é livre. Então, você não precisa fazer nenhum investimento agora, tá? De imediato. Use o programa, veja as funcionalidades, veja se isso te atende, tá? Porque na sexta-feira eu vou falar do Blue Sky, que é outro programa gratuito e que também tem uma parte que é paga, mas para o iniciante também é gratuito, assim como o Artform, tá bom? E aí ele faz alinhadores também. Mas aqui, como hoje a gente vai falar do Artform, né? Então você tem aí um período de avaliação que você pode criar os seus casos dentro desse período e ver se ele te atende, né, no seu dia a dia clínico, com as funcionalidades que ele oferece, tá bom? Quem perdeu a última live, eu convido para visitar aqui o canal no YouTube do Orto Virtual, né? Nós estamos começando, né? A primeira live a gente colocou aqui, que foi sobre o Mesh Mixer, tá? E aí a live de hoje vai estar também, a partir de amanhã, no canal, e você pode compartilhar com seus colegas que queiram, né, aprender um pouco mais sobre esses programas, Mesh Mixer, Artform, essas coisas. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. E agora eu vou passar o bastão, né, digamos assim, para o Dr. Lucas. Ah lá, eu não tinha visto, ó, já temos mais colegas aí que entraram. Muito boa noite a todos vocês. Fico muito feliz com a participação de vocês. E deixa eu, Lucas, aqui, make host. Pronto. Lucas, eu acho que agora Beleza. você é o host, tá? E aí você pode compartilhar sua tela, tudo certinho. Beleza. Pessoal, então, que nem o André falou, o Artform ele é um programa gratuito, mas com funções pagas, né? Ele é um software ortodôntico, tá? Ele é um software voltado para alinhadores ortodônticos exclusivamente. E ele é um software, assim, eu gosto bastante de trabalhar com ele, porque ele é muito versátil, né? Ele, você consegue fazer alinhadores, no casos básicos até moderados de dificuldade, né? Então, ele tem muitas funções que se assemelham ao do Invisalign, que eu gosto bastante disso. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais dele. Eu vou entrar nesse mérito aí. Mas, enfim, eu vou estar mostrando para vocês hoje, o propósito dessa live hoje é mostrar para vocês o fluxo de trabalho dos alinhadores in-office, né? Que são os alinhadores, o que são os alinhadores in-office? São os alinhadores que você pode fazer no seu próprio consultório. Aí você me pergunta, eu preciso ter um scanner? Eu preciso ter uma impressora 3D para fazer isso? Quem assistiu a live já sabe a resposta, mas não, você não precisa ter. Muitas vezes eu não tenho scanner, né? Eu peço para algum laboratório
ou alguma clínica radiológica fazer o escaneamento para mim. Eu já tenho as clínicas que eu gosto do escaneamento. Então, o escaneamento já vem pronto para mim. E aí, a parte da impressão, eu tenho a impressora 3D. Estou com 2 impressoras 3D agora, mas teve uma época que eu não tinha. Mas, assim, isso não pode ser um fator limitante para mim. Então não vou fazer. Não, simplesmente, assim, existem vários laboratórios de planejamento, planning centers, que dispõem desse serviço terceirizado. Você consegue imprimir esses modelos, né, de maneira terceirizada. Você consegue pedir, você envia as STLs, imprime e entrega no seu consultório. Aí é só o simples fato de você pegar e plastificar, recortar, deixar bonitinho, para poder estar colocando no seu paciente e entregar para ele. Lucas, o que você falou é Diga. muito interessante, porque você terceiriza as partes que você não tem, né? Por exemplo, o scanner, a impressora, né? Isso não vai fazer os alinhadores, né? Isso é bem legal. Exatamente. Não são, assim, fatores limitantes para você. Isso é muita coisa. Muita gente vem perguntar, fala assim: doutor Lucas, mas eu não vou conseguir fazer alinhador, porque eu não tenho X, Y, Z, eu não tenho material. Mas tem como fazer, tá? Esse é o ponto principal aí, ponto-chave que eu queria passar para vocês. Então aqui, pessoal, essa é a interface, tá, do Artform. Quando você abre o Artform, ele já abre nessa página aqui. Esse daqui é um caso que eu já estava trabalhando, já finalizei esse caso aqui. Mas hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai fazer um caso aqui desde o começo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Tem essa barrinha aqui superior, tá? Aqui são as listas de todos os pacientes que você tem. Tá legal? Aí aqui, ó, para a gente começar o novo paciente, a gente vai clicar aqui. É o programa todo em inglês, tá bom? Mas, assim, ele não é tão complexo o inglês dele. Eu acho que é bem tranquilo, dá para entender. Então, clicar para adicionar novo paciente. Então, vamos clicar aqui. Aqui ele já aparece uma caixa para a gente, pedindo o primeiro nome e o último nome do paciente. Aí aqui selecionar modelo superior, ele já vai puxar o STL aqui para o programa e selecionar modelo inferior. Aí já vai puxar também. Essa última opção aqui, Submit for Alignment, é quando você não quer fazer o seu projeto de alinhador, quando você quer terceirizar. É como se fosse você mandar para uma Invisalign, para uma empresa que vai fazer os alinhadores para você. Então, aqui $200, assim, eu acho um valor bem salgadinho, porque o dólar tá bem caro, né? Então, eu acho que, assim, com um certo tempo, você trabalhando nesse software, você se aprimorando, assistindo aulas e buscando conhecimento sobre biomecânica com alinhadores, você entendendo, você já vai estar capacitado para fazer seus próprios alinhadores. Começa com um caso mais simples, não começa com um caso assim muito complexo logo de cara. Um caso de apiamento inferior simples, vamos testar, vamos fazer um alinhamento inferior. Então, minha dica, se for para começar, começa pelo simples. Tá legal? Então, vamos fazer aqui. Nome do paciente. Então, eu vou botar test patient. Beleza, esse vai ser nosso paciente teste. Então, selecionar modelo superior. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. O Rafael estava falando da última vez do Mesh Mixer que você pode fazer o preparo do modelo. O André também falou, você pode fazer o preparo do modelo para colocar ele dentro do software. Eu gosto de já colocar ele preparado, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer também sem prepará-lo, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo aqui 2 vezes. A primeira vez sem preparo e a segunda vez com preparo, só para a gente perceber a diferença. Então, exemplo 1, já puxou o STL aqui. Se eu quiser mudar, é só apertar aqui embaixo. E exemplo 1, mandíbula. Criar paciente. Lucas, posso só fazer falar uma coisa? Agora, meu amigo, agora pode mandar bala. Quando você tem uma radiologia e ela te manda o arquivo, é muito importante você pedir para ela como você quer que faça a tomada de scanner da oclusão. Se você vai tratar o paciente MHI,
ou na relação cêntrica, do jeito que você quiser que ele finalize o tratamento, vai ser essa tomada onde os dois modelos vão se encontrar no software. Isso, quando a gente não tem scanner, sempre é bom você botar no pedido da radiologia. Perfeito, perfeito, Rafael. Isso aí que o Rafael falou é muito importante, porque meus pacientes, eu gosto de pedir eles em MH, tá? Às vezes, alguns eu vejo que é necessário pedir em RC, eu peço em RC, mas às vezes eu gosto de pedir em MH. Então é só questão de orientar mesmo. Muito bom o Rafael ter mencionado esse ponto. Isso foi importante, porque, por exemplo, você pode muito bem fazer um gig, né? E o registro de mordida depois do escaneamento, a pessoa lá vai fazer um registro escaneando só a região posterior, de um lado e do outro. E aí você pode muito bem pedir para o paciente usar um gig de posicionamento das arcadas para fazer esse registro do escaneamento, né? Bem legal. Uhum, exatamente, é show de bola. A questão do registro também é muito importante, né? Certinho, pessoal. Então, aqui, ó, ele já puxou os dois modelos, né? Superior e inferior. E aqui ele está mostrando para a gente, ó, esse lado aqui, forward, para frente. Então, ele já dá um plano sagital e um transversal aqui para a gente orientar o nosso modelo. O que acontece? O software aqui ele não entende o que está acontecendo. Ele não sabe qual que é superior, qual que é inferior. Ele está tentando entender. Então, o que a gente vai fazer? Ele dá essas opções aqui embaixo para a gente. Então, ó, eu clicando aqui, eu já deixo eles na posição certa. Esse lado aqui é para frente, né? Setinha para frente. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no modelo, ele vai ficar amarelo, meio laranja aqui, dourado, certo? E vou clicar no Shift e vou clicar no de baixo. Para quê? Ele me dá aqui uns pontos de movimentação igual do Mesh Mixer, que a gente estava trabalhando na segunda-feira. Olha só, então eu vou levantar ele um pouquinho, vou botar meu plano oclusal mais ou menos aqui junto com o plano oclusal que ele me dá. Vou alinhar esse modelo, mas, ó, tá vendo que ele dá como se fosse um registro de mordida? Então aqui, ó, eu alinho ele tudo certinho. Linha média. Pronto. Acho que agora tá bacana. Vou subir um pouquinho. Aí. Sim, tá bom. Então, posicionei meus modelos, tá? Ó, todos os modelos orientados, setinha para frente. Então, escaneamento, ok. Perceba que meu modelo não está preparado, tá? Esse daqui é o exemplo de modelo não preparado. Então, o que acontece? Ele automaticamente fecha o modelo para mim, tá? Então, muitas vezes, aquele trabalho todo que eu tive no Mesh Mixer, às vezes o próprio Artform já faz esse trabalho para você, olha só. Particularmente, eu não gosto muito de fazer isso. Por quê? Porque ele pode vir com essas rebarbinhas aqui, tá? Na hora de imprimir isso aqui pode dar trabalho, eu não gosto. Mas olha, ele fechou bem legal aqui, ele criou uma basezinha aqui para o modelo, ele já fechou bem bacana aqui. Então, nesse ponto aqui é ponto positivo para ele acertou. Aqui tem alguns artefatozinhos que podem me atrapalhar na hora do alinhamento, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Ah, tá. Olha só, aqui ele fez um buraco no palato. Ó. Isso aqui na hora de imprimir não vai ficar bacana. Por isso que geralmente eu gosto de fazer o preparo no Mesh Mixer. São programas que se conversam, tá bom? Lucas, Então, é até bom você ter foi. falado isso, do preparo antes de colocar o modelo no programa, porque já pensou se você gerar 30 modelos aí desse jeito, com esse buraco, e ter que recortar o palato de todos os 30, Nossa, né? exatamente, exatamente. Isso aqui você tem que deixar ele certinho, bonitinho para poder imprimir, né? Exatamente o que o André falou, perfeito. Se você errar em um, você errou, por exemplo, nos 24, nos 25, 30 modelos do seu paciente. Então, esse passo aqui ele é crucial, tá bom? O que eu vou fazer? Vou apagar esse paciente aqui. A gente faz um novo teste. Agora, eu preparei os modelos, tá? Então, ó, vou pegar nosso modelo aqui, maxila do exemplo 2 e mandíbula exemplo 2. Criar paciente.
Então, o que que eu fiz? Eu tirei as rebarbas, conferi a malha, vi se a malha estava íntegra, se não ia me dar problema. Aí, ok, passei esse ponto, então beleza, ó, já até fechei o modelo aqui. Então, vamos orientar nosso modelo de novo. Shift, clique, ele já seleciona os dois. Então, orientei no meu plano oclusal aqui, deixar bem certinho. Aí, bacana. O modelinho já está fechado, fiz a base. Certo, aí agora ficou legal. Ok. Então, ele não vai se dar o trabalho de fechar de novo, né? Já percebeu que tinha fechado. Ó, olha como ficou melhor. Mais limpo. Minha impressão aqui, eu tenho certeza que vai ficar boa, porque minha malha tá bem melhor. Olha só, aqueles artefatos que tinha aqui eu já removi, né? Um modelo bem fechadinho. Show! Agora, o que que a gente vai fazer? Que nem eu disse no começo, os modelos, do jeito que eles estão aqui, o software não vai entender. Ele não sabe qual dente que é qual, segundo molar, primeiro molar, segundo pré, ele não sabe quem é quem. O que a gente vai fazer? O nome dessa etapa aqui é segmentação. Olha só, clique no centro de cada dente para colocar um marcador de segmentação. E é isso que a gente vai fazer. Botão esquerdo do mouse, vou clicar no centro de cada dente. Então, criou uma bolinha amarela aqui. Se eu quiser apagar, é só clicar em cima dela de novo. Então, ó, cliquei aqui, vamos marcar bem no meiozinho dele. Esse ponto aqui eu acho ele bem tranquilo, bem fácil de fazer, mas é um fator aqui, uma etapa que precisa de muita atenção. Então, vou marcando todo mundo aqui no centro. Vamos passar. Particularmente, eu acho a segmentação do Artform mais bonita do que a do Blue Sky. Eu também acho. Eles trabalharam bastante nesse software aqui para fazer a segmentação. Mas o Blue Sky fez uma atualização recente, melhorando a segmentação. Você viu, André? Vi. Praticamente não tem que mexer em nada. Nada. É excelente. Então, ó, vamos marcando aqui, já estou quase terminando. Eu achei bacana a renderização do modelo de gengiva dente do Artform. Eu achei melhor do que a do Blue Sky também. É bem bonito, né? Concordo. Bem bonito. Essa questão da renderização que o Rafael falou é bacana, porque a renderização, você consegue ter uma noção melhor dos limites aqui do... Minha lâmpada apagou aqui, pessoal. Do dente e da gengiva, tá? Então, beleza. Aqui eu vou clicar depois que eu selecionei, vou conferir todo mundo aqui, ver se está tudo bem. Ok, todo mundo certinho. Vou clicar em Separate. Essa hora a gente tem que ter paciência, porque é um software que ele precisa de uma máquina boa para ele funcionar, tá? Uma placa de vídeo dedicada, memória RAM. Tem as especificações lá no site do Artform, mas tem que ter um computador legal aqui para trabalhar com ele, que ele não é um programa leve. Ô, Então, Lucas, diga. ele tá fazendo aquela renderização via cloud ou não? Ah, tá. Isso foi da última atualização deles. Eles faziam via cloud, que era mais rápido, ou seja, a renderização era feita num computador no servidor deles lá na Califórnia. Isso aí eu conversei com o Andrew. Aí ele me explicou como é que funcionava. Ele puxava ali rapidinho os modelos já para segmentação e renderizava no computador deles lá, que é top de linha, e voltava para você, questão de, tipo assim, 10 segundos já estava pronto. Mas aí eles conseguiram fazer a segmentação no computador. Eles melhoraram o sistema de renderização no computador da pessoa, tá? Então, você vê que ele já ficou bem delimitado aqui. Eu quase não preciso mexer, né? Então, vamos lá. Essa barrinha aqui superior, ele me dá a opção de upper. Se eu arrastar ela para o lado, ela fica no meio, né? Se eu clicar e arrastar para o lado, eu isolo o modelo superior, só vejo superior. E se eu arrastar para a direita, só vejo o modelo inferior. Beleza? Então, o que eu faço agora? Vou conferir um por um, tá? Se eu clicar em cima, ó, ele me dá a opção de alterar isso aqui. Muitas vezes ele vai vir desse jeito aqui, pessoal. Vou dar uma bagunçada de propósito aqui. Muitas vezes ele pode aparecer assim para vocês. O que a gente faz? Aqui com o mouse mesmo, ó, vamos puxar para baixo. Deixar mais ou menos no limite aqui. Ele vai ficar meio esquisito mesmo, mas eu vou ensinar vocês a consertar. Ó,
Então, puxei mais ou menos aqui na divisão, aqui no cervical, né? Na cervical do dente e início aqui da gengiva. E vou apertar Shift e vou clicar com o botão esquerdo e segurar, olha só. Ele vai arrumando automaticamente. Então aqui, ó, posso mexer mais um pouquinho. Apertei Shift, segurei o botão esquerdo do mouse, ele vai corrigindo. Certo? Ó. Aqui dá para deixar mais lisinho, ó. Então aqui ficou bem bacana. O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando para o software o que é coroa clínica, o que é gengiva. Logo em seguida a gente vai ver como é que vai ficar. Então, ó, vou conferir bem de pertinho, ver se está tudo certo. Aqui eu vou mais rapidinho. Ok. Beleza. Inferior parece que está tranquilo. Eu fico impressionado com a inteligência artificial nessa segmentação que eles já Não, é entregam. maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui é um software de matemática. Ele faz algoritmos matemáticos e a partir disso ele entende o que é a malha. Ele consegue identificar as malhas. É muito, muito bacana a inteligência artificial aqui. Então, ó, vou conferir. Deixa eu falar só uma coisinha, Lucas. Eu descobri Agora, o Mesh não, pode Mixer, falar. quando você vai selecionar aquele pincel, ele tem uma pegada que ele parecido com isso aí, chama Crease Triangle Angles. Então, quanto menor o ângulo do triângulo, ele vai selecionar como se fosse uma vertente entre coroa e gengiva. Então, Que legal. facilita também. É uma ferramenta legal. Eu acredito que eles devem ter pensado alguma coisa parecida. Bacana. Essa ferramenta eu não conhecia, não, Rafael. Bacana. É no Select, né, Rafael? É no Select. Beleza, pessoal. Olha só, eu acho que tá bacana, hein? Acho que tá bem divididinho aqui. Então, beleza. A gente delimitou cada dente aqui, cada coroa, né? Aceitar curvas. Agora vamos tomar um cafezinho, abrir uma garrafinha de vinho. Brincadeira, olha só. Então aqui ele já está reconstruindo gengiva e as coroas dos dentes. Olha só, para isso que serve a segmentação. Eu mostrei para o meu software o que é dente e o que é gengiva. Ah, doutor Lucas, para que serve isso? Na hora de fazer, por exemplo, corrigir apinhamentos, eu preciso ter isso aqui bem delimitado. Por quê? Eu vou precisar fazer desgastes entre um dente e outro muitas vezes para diluir esse apinhamento, ou tem um espaço que às vezes ele não reconhece, então você tem que fazer esse passo aqui é o primordial, tá bom? A segmentação é o passo primordial no seu tratamento com alinhadores. Show de bola! Então, olha só, ficou bem delimitado, bem bacana, né? Um leve apinhamento dessa paciente aqui. Então vamos ver o superior, ver se ficou bacana. Tem esse fiozinho aqui que é mais ou menos, ele serve para mostrar para a gente como que seria um arco ideal. Como se fosse colocando um fio ortodôntico mesmo num paciente de aparelho fixo, sabe? Ele te dá um guia. Então, beleza, gostei. Ficou bem delimitado, a gengiva está bem bacana. Então, aceitar dentes. Beleza, pessoal. Essa daqui é a interface do software, foi quando eu mostrei para vocês. Vou explicar cada coisa aqui para vocês. Aqui em cima aparece o e-mail, tá? O e-mail que é o de login. Aqui é a numeração dos dentes. Se tiver algum dente faltando, você vai marcar agora, tá? Ou seja, minha paciente tem todos os dentes, né? Então, ó, conferir aqui certinho. Ok. Então, só tá aqui nesse escaneamento tá faltando só os terceiros molares, né? Então ele viria assim, ele reconheceu que os terceiros molares estão faltando. Se eu quiser marcar para remover eles, eu clico aqui. Pronto, aí você viu aqui que aqui você viu que ele ficou amarelinho, né? Porque tem um dente sobrando aqui. Então, se eu clicar aqui, aceitar. Pronto,
Se eu quiser abrir esse painel de novo, só clicar aqui na hashtag. Essa primeira opção aqui, se eu clicar, ele me dá a opção seguinte. Eu não uso ela muito, tá? Eu gosto de fazer movimentação individual, mas esse daqui serve para corrigir o apinhamento automaticamente. Então, se eu fizer assim, ele vai corrigindo automaticamente os dentes. Mas assim, é muito descontrolada essa ferramenta, eu não gosto muito, tá? Então, vou voltar aqui. Ele tem a opção de auto-align também. Ó, no inferior também dá para você fazer isso. Eu não gosto muito de usar ela, tá? Essa opção de curva aqui, ele vai tentar alinhar na curva. Aqui é para evitar a colisão de um dente com o outro, né? No inferior, a mesma coisa. Ele te dá o arco aqui para você fazer o alinhamento. Essa última opção eu vou falar daqui a pouco, tá? Porque essa opção aqui é bem bacana. A distalização sequencial, pacientes que às vezes têm classe 2, você precisa melhorar um pouco a relação molar, essa ferramenta é muito boa. Tá bom, vou voltar um pouco aqui. Beleza, então voltamos para a estaca 0 aqui. Se eu apertar Grid, olha só, aqui ele me dá uma gradezinha, tá? Essa gradezinha aqui serve para você avaliar, às vezes, milimetricamente, quanto que você quer movimentar cada dente, tá bom? Cada quadradinho desse, aí você movimenta. As curvas aqui, o fio ortodôntico que eu falei, serve para guiar você. O IPR, olha só, se eu for fazer a correção aqui, eu clico no dente, tá? Ele ficou amarelo, ou seja, esse dente aqui é meu dente ativo, é o que eu vou mexer. Se eu mexer aqui, eu mexo na rotação dele, tá? Se eu mexer aqui, eu faço um movimento de corpo para vestibular ou para lingual, mexo nesse eixo. Esse daqui é mesiodistal, tá bom? Vocês podem perceber que aqui está ficando vermelhinho. O que é esse vermelho? Ele identifica que esse dente, a malha desse dente está entrando nessa outra. Se eu clicar aqui no IPR, olha só. IPR em inglês, a sigla quer dizer Interproximal Reduction, ou o famoso slice, né? Então aqui, se eu fizer esse movimento, olha só, eu vou ter que fazer 0,4 de slice para poder encaixar meu dente nessa posição, tá bom? No final, quando eu clicar Export e mandar imprimir todos esses modelos aqui, ele vai me dar um relatório de quanto de IPR que eu tenho que fazer, tá bom? Aqui embaixo tem essa barrinha. Essa barrinha aqui, ela serve para mostrar o seu movimento, olha só. Então, eu estou com esse dente aqui selecionado, né? Se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar, ó, dá para ver o dente movimentando, né? Inicial, vou passando aqui, final. Esse número aqui é do primeiro alinhador, então, do inicial, etapa 0. Do inicial até o no 1, ele vai fazer esse movimento aqui. Dá para ver? É bem sutil, tá? Da 1 para 2 vai fazer esse movimento, da 2 para 3 vai fazer esse, e assim sucessivamente. O próprio software vai determinar quantos alinhadores, quantas etapas vai precisar para esse dente chegar nessa posição, tá bom? Então, vamos supor, vou voltar aqui. Então, vamos supor, eu quero movimentar esse dente, fazer assim. Fazer bem rapidinho aqui, sem muito rodeio, para a gente aproveitar. Corrigir aqui bem mais ou menos, só para a gente entender como funciona essa barra. Tá? Tem alguns movimentos que eu estou fazendo aqui, tipo esse daqui com o alinhador somente ele não consegue, tá, pessoal? Aí tem que dar uma lida nas bases biológicas da movimentação com alinhadores, biomecânica. Mas olha só, aqui ele segmentou, ó, vai precisar de 9 alinhadores para chegar até o final, olha só. Inicial,
1, 2, 3, até o 9. Então, aqui inicial, aqui o final. Beleza? Então, aqui eu já consegui um alinhamento bem bacana. Esse botãozinho Add Goal aqui quer dizer o seguinte, eu cheguei no final. Eu quero adicionar mais uma etapa. Né? Por exemplo, tem muitos movimentos com alinhadores que você tem que fazer em etapas. Você não consegue fazer ele concomitantemente com outros movimentos. Então, você, por exemplo, se eu mexer nesse dente aqui, fazer uma intrusão, você viu que aumentou bastante, né? Ou seja, é um movimento complicado com o alinhador. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar primeiro os dentes, aí agora ele vai começar a intruir. Ou seja, ele para tudo que ele estava fazendo aqui, até esse ponto vermelho, e a partir daqui ele vai fazer meu comando de intrusão. Tá? Beleza. Então, essa daqui é a barrinha de visualização. Esse botão aqui é o de exportar. Quando eu terminar, eu posso clicar aqui. Essa tela aparece para vocês? Ou fica escondido? Não aparece, né? Tá, aqui ele está mostrando a pasta do meu computador, tá? Está mostrando a pasta do meu computador, ele vai pedir o lugar de onde eu salvar. A partir do momento que eu clicar para salvar, ali nessa pasta, ele vai me cobrar, tá bom? Inclusive, André, se você quiser no final da live aí, mostrar a questão de valores e tudo lá no site, tá bom? Que ele trabalha com planos. Mas se você mandar uma mensagem, um e-mail para eles, conversando com eles, você pode pedir para ele cobrar por paciente ao invés de cobrar por mês. O André vai comentar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Se eu apertar aqui colisões, as colisões aqui é o seguinte, ó. Aqui é uma... Ele está identificando o quê? Que essa malha aqui está entrando dentro dessa, ou seja, meu dente, eu vou precisar criar espaço aqui de alguma forma, geralmente é com slice, tá? Aqui também. Se eu apertar aqui IPR, ele já vai me mostrar quanto de espaço que eu vou ter que criar ali. Se eu quiser aumentar o IPR, eu consigo, na setinha verde. Se eu quiser diminuir, eu consigo, tá? Então, eu posso customizar isso aqui. Isso aqui foi da última atualização que eles fizeram. Eu achei que ficou bem bacana, porque antes você tinha que ficar mexendo milimetricamente aqui para tentar consertar isso. Então, eu acho que foi muito bom. Essa setinha serve... Eu gostei, essa questão de individualização do IPR, né? Eu achei bacana. Sim, ficou massa, né? Se você quiser adicionar o IPR, você pode clicar aqui, ele adiciona o IPR. Se você vê que vai precisar, você pode clicar nessa setinha, no maisinho aqui. Aí, se você não quiser, você aperta na setinha vermelha que ele some. Mas isso altera seu projeto, tá? Então, se eu quiser voltar algum passo que eu errei, eu posso clicar aqui. Se eu quiser avançar, eu posso clicar aqui. Aqui eu tenho o meu painel de visualização do superior. Deixa eu só desabilitar isso aqui. Do superior, vista inferior, vista direita. Se eu quiser fazer aqui, ó, eu posso botar os dois. Vista esquerda, vista frontal, posterior e o home, né, que é quando você abre o programa, o modelo está dessa forma aqui, orientado dessa forma. Essa ferramenta aqui, gente, ela é muito bom para você fazer um planejamento do seu paciente e para você mostrar para ele. Você chegar para o seu paciente, olha, paciente, você tem esse problema aqui de apinhamento, mas olha, uma maneira da gente diluir é dessa forma aqui, ó. No final, a gente vai chegar nesse ponto. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar para o paciente, isso aqui é uma prévia, não é uma certeza de que o tratamento dele vai ficar assim, porque às vezes o paciente cria uma expectativa, vai falar, nossa, meu dente vai ficar agora desse jeito, bonitinho. Mas assim, a ortodontia nem a medicina é uma ciência exata, a gente não pode garantir para o paciente que certo movimento ortodôntico vai ser feito, né? Então é sempre bom frisar para o paciente isso. Mas ele é uma ferramenta muito boa de convencimento do paciente, de apresentação, você agregar no seu planejamento essa ferramenta, né? É super importante. Então aqui, pessoal, deixa eu só minimizar essa aba aqui. Olha só, aqui eu consigo ver o Bolton, tá?
aqui ele já mostra para mim, o Bolton era 0,50, agora é menos 1,48, porque ele não está contando aqui questão das colisões, né, do IPR. Então, ele está entendendo aqui o seguinte, eu estou apinhando mais ainda. Eu estou tirando espaço, mas aí a gente vai corrigir isso com os slices, né? Beleza, aqui você pode baixar o arquivo ou fazer upload. Esse submit job aqui é para você fazer os alinhadores, lá com eles, tá? Eles fazem lá nos Estados Unidos, manda para você. No site deles está explicando tudo direitinho. Se você por acaso não quiser fazer, falar não, eu quero que façam entrega no meu consultório. Não tenho tempo para ficar mexendo nesse software. Então você consegue terceirizar esse trabalho para eles. Tá? Então, beleza. Aqui, uma coisa muito importante para vocês. Se a gente clicar nessa engrenagemzinha, são as configurações do software. Está aparecendo para vocês isso aqui? Tá. Essa parte de configurações ela é muito importante, pessoal, porque isso aqui vai definir todo o seu tratamento. Tá? Aqui, cada passo desse aqui, eles chamam de step, né? Do inicial para o 1, do 1 para o 2, cada um desse daqui, ele vai estar movimentando 0,25 milímetros. Biologicamente falando, isso é aceitável, 0,3, ou seja, com essa movimentação aqui, eu estou fazendo uma movimentação de 0,3, 0,25, para 15 dias, ou seja, eu vou ter que pedir para o meu paciente trocar de alinhador a cada 15 dias, tá? Se for um paciente periodontal, por exemplo, 0,15, até 12 dá, é bem pouquinho. Por quê? Paciente periodontal você não pode fazer muita força, né? Então, isso daqui é um ponto bem legal. Intrusão, extrusão, tá bom? Quantos graus você rotaciona no software, isso é bastante legal para você poder calibrar, né? Porque se você bota uma rotação muito grande, você perde a noção da rotação do dente. Esse daqui de separate, ele separa os alinhadores superiores do inferiores. Quando eu clico aqui, ó, vocês vão perceber que ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a movimentação do superior, ele fica 9, independente se você fizer menos movimento ou mais movimento. E o de baixo também, um acompanha o outro, deu para entender? Se eu clico aqui, se eu fizer uma movimentação bem pouquinha no superior, e, por exemplo, precisa 4 alinhadores para o superior e 9 alinhadores para o inferior, você habilitando essa opção, ele individualiza cada tratamento por arcada, tá bom? Aqui a posição pivô. Desculpa, Oi. Lu. Isso é interessante. Diga lá. Porque, assim, às vezes o problema em uma arcada, ele é diferente em questão de magnitude, tá? O problema em uma arcada é diferente do outro. Então, quando Sim. você coloca essa opção de separar as arcadas, ele vai continuar com o mesmo número de passos, mas ele vai subdividir mais até atingir a outra arcada. É isso? Isso. É isso. Por exemplo, nesse caso aí dessa paciente, vamos ver aqui. Você tem um apinhamento inferior, deixa eu botar no começo aqui, você tem um apinhamento inferior, mas você vê que o superior dela não está tão ruim assim, né? Então, aqui você não ia precisar de 9 alinhadores para poder fazer esse movimento dela aqui. Então, é bem bacana você poder ter essa opção de dividir seu tratamento, né? Aqui, pessoal, essa parte da posição do pivô é o seguinte. Então, esse daqui é o pivô, tá? Então, se eu quero que o pivô fique no centro da coroa, ó, todo dente que eu clicar para movimentar, o pivô vai estar no centro da coroa. Então, ele vai mostrar os 3 planos, né? Eixo X, Y e Z, né? Rotação, movimento de corpo. Esse triângulozinho é o movimento de corpo, ó. Tá? Posso botar no centro de resistência do dente. Vamos fazer um teste aqui. Você vê que já fica mais embaixo. Ele estima mais ou menos aí pelo tamanho da coroa clínica onde que é o centro de resistência do dente. Então, às vezes, para você fazer um torque, por exemplo, essa ferramenta que você mudar é legal. Movimento de corpo. Ou na borda incisal. Esse daqui eu raramente uso.
Mas ele dá, às vezes, ó, você quer fazer um movimento mais fino. Esse movimento aqui com o alinhador ele é bem difícil, tá, pessoal? Você movimentar a raiz dessa forma aqui. Que eu estou fazendo. Mas, enfim, ele te dá essa liberdade de você escolher onde fica o centro da coroa. Tá? Aqui é a vista de controle, né? Opções de segmentação. Esse daqui não precisa mexer, tá bom? Agora, vamos lá, essa parte aqui que eu queria falar. Opções de exportação. Quando você vai exportar, você tem a opção de fazer o seguinte. Você pode exportar ele horizontalmente, ou seja, ele vai ficar assim. Ele vai exportar os modelos dessa forma aqui. Na vertical, ele vai ficar na vertical. Ele vai exportar os modelos assim. Eu gosto de botar ele assim, porque cabe mais na impressora, tá? Lucas, quantos modelos você coloca na impressora para imprimir de uma vez? E Rafa, também quero escutar a sua opinião, viu? Sobre isso. Na minha impressora, na Anycubic, a minha impressora é Anycubic Photon S. A base dela, ela não é tão grande. Então, assim, para ficar seguro, para ter certeza que vai imprimir todo mundo bonitinho, sem deformar, sem ter distorção, eu coloco 6 no máximo. Eu também. Eu já imprimi até 8. Mas, assim, uma coisa que até o Lucas que me ensinou, que eu acho que é, assim, muito interessante, dependendo aí do jeito que você for levando a clínica, basicamente eu imprimo superior e inferior uns 3 dias antes do paciente ir. Aí eu faço só uma impressão de um paciente e tento jogar ela sempre mais para o centro da impressora, para evitar qualquer tipo de distorção. Antes eu queria imprimir tudo, deixar tudo plastificado, igual chega da Invisalign, né? O tratamento completo. Mas o Lucas falou, Rafa, imprime um por um para você ir pegando. E eu realmente senti mais confiança quando a gente vai imprimindo um por um. Se tiver que pausar e voltar algum passo, fica melhor. Por exemplo, o paciente precisa de algum refinamento no meio do tratamento, você vê que algum movimento não está fazendo o efeito desejado, você pode simplesmente parar e virar assim e falar, realmente não está legal. Aí você reescaneia o paciente, coloca de novo no software e continua. Aí você não tem o resto todo do tratamento que você imprimiu, entendeu? Você não perdeu o resto do tratamento. Então, eu gosto de imprimir um por um, mês a mês. Entendi. E, por exemplo, esse refinamento que você está falando seria um novo setup aí, né, dentro desse paciente. Teria que fazer esse mesmo processo. Se eu pedir um novo escaneamento do meu paciente, vai ter que ser esse processo todinho. Importar o modelo superior e inferior, segmentar, ajustar para depois movimentar. Inclusive, é uma dica boa, pessoal. Tem gente que faz refinamento com, por exemplo, pega na etapa 5, aí pega o modelo da etapa 5 e já coloca aqui de novo. Entendeu? Para não precisar pedir para o paciente fazer escaneamento novamente. Eu não gosto disso porque é muito arriscado, né? Você não sabe se o dente movimentou precisamente 100% igual ele está aqui. Então, o jeito mais garantido de você fazer é escanear de novo. Eu acho interessante também escanear de novo, porque toda vez que você teve um off-tracking, com certeza o seu modelo vai estar perdido entre um passo e outro. Com E assim, certeza. toda vez que eu faço refinamento, eu sempre tiro os attachments que eu não vou usar mais ou coloco mais attachments. Então mudaria também o modelo. Então eu acho que tem que escanear de novo, assim. Perfeito, perfeito. Você viu que a necessidade, por exemplo, o off-tracking, você vê que o dente não está fazendo um movimento legal. Aí você começa a pensar, pô, será que eu precisava ter colocado um attachment nesse dente? Né? Ou o IPR não foi O suficiente. IPR, o IPR, pessoal, é fundamental. Não esqueçam de fazer o IPR igualzinho está escrito aí. Porque se você não fizer, atrapalha. Ô, Lucas e Rafa, também Oi. quero escutar vocês. Como que vocês quantificam o IPR mesmo na clínica? De acordo com o planejamento que vocês fizeram, vocês têm alguma técnica? Para quantificar no Por exemplo, quantidade? ali você viu que tem que fazer alguns IPRs. Em determinado... Deixa eu botar aqui o inferior. Isso, coloca aí no inferior. Por exemplo, aí você tem esse display de IPRs, certo?
Aí, para transformar isso na clínica mesmo, para atingir 0,2, 0,1, eu falo como que você faz para quantificar, ou se você fez de mais, ou se você fez de menos, ou vai na espessura da Existe. lixa, ou vai no Quem me olho. deu essa dica, não. Quem me deu essa dica foi inclusive o Rafael. Existe uma reguinha. É da Indusbelo, Rafael? Uma reguinha de IPR, ele vem tipo num chaveirinho e são várias reguinhas. Se você quiser, eu posso até pegar aqui na internet depois. Você encaixa ela no dente depois que fez o IPR e você tem a espessura certinha: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Deixa eu contar aqui como que eu fazia a IPR no início, antes da chavinha. É uma dica aí para quem quiser, né? Eu segmentava a IPR e, se eu não me engano, era em 0,1. E eu pegava uma matriz metálica de fazer restauração e ela tem 0,1. Então eu passava a lixinha e colocava a matriz. Na hora que a matriz entrava com folga, você tinha a IPR de 0,1. Era, na verdade, o nivelamento da chavinha da matriz, entendeu? Mas essa Uhum. chavinha vale a pena comprar, porque é fundamental aí para você levar o caso e não ter dente não chegando onde você quer. É Porque verdade. assim, se a gente está planejando movimentar dentes para um espaço que é gerado por IPR, tem que ter precisão ali, não tem jeito, né? Por isso que eu acho que essa régua calibradora, né? Tem várias marcas. Eu sabia uma da Coral Dente, mas a da Indusbela eu não conhecia não. É até interessante, né? Então tem que ter. Quer fazer alinhador in-house ou algo mais assim no consultório mesmo? Tem que ter esse ponto de calibração, né? Deixa eu só falar aqui, o Dr. Omar tinha me mandado uma mensagem. Ele não fala português, então essa parte eu vou fazer em inglês, tá? Hi, Dr. Omar. You asked us about the torque, yes? Which colored bar you use for torque movement? So the torque movement we can do with this green one, this arched one. So we can do like this or like this. Okay, so if we go to the gear right here, we can go to the pivot position and I like to use this one, the resistance center one, because you can control it a little bit more, right? Or the incisal one, like I showed a few minutes ago. Is that clear? Okay. Então é isso aí, pessoal. Voltar aqui pro português. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode mandar aí, tá? Deixa eu só ver se não tem mais ninguém que perguntou aqui, que eu esqueci que eu estava de host, André. Olha só, o Dr. Lucas Vinícius falou que calibrador possui discos de dupla face para fazer IPR. Tem aqueles discos. Dr. Lucas, é aquele da 3M que você estava falando, aquele Soflex, dá para fazer também. Existe o manual, né? E tem o Soflex. Eu gosto de fazer mais com o manual por causa do. Deixa eu ver aqui, isso. O disco Soflex eu não gosto muito de fazer com ele porque às vezes ele pode dar uma descontrolada. Nada que envolve motor e PR eu faço. A não ser assim, a broca em último caso ou o Soflex em último caso, mas eu gosto de fazer na mão mesmo, que eu tenho mais controle. Tem até uma da TDV, uma serrinha da TDV que ela é muito boa. Ela já vem um arquinho e você pode fazer esse PR. É bem legal. Certo, pessoal, paramos aonde? Aqui. Essa parte aqui é muito importante, por isso que eu estou focando aqui com vocês. Aqui vai definir como é que a gente vai exportar o nosso modelo, né? Então, aqui o nosso modelo tem a impressão horizontal, né? Impressão vertical. Então, vai imprimir o modelo dessa forma aqui. Eu não gosto muito porque essa parte aqui, ó, ela não fica bem adaptada na impressora, né? Essa parte aqui e essa parte aqui. Não fica bem adaptada. Aí o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui e boto aqui, ó, Vertical Print Base Plate. Ou seja, ele vai vir com uma base no modelo. Ele já vem bonitinho. Depois eu posso até pegar um exemplo aqui para vocês depois.
Então, ele já vem bonitinho. É só colocar no slicer, né, do software e pronto. Já está pronto para imprimir. E aqui ele vai imprimir em oclusão, tá? O jeito que eu faço, eu gosto de botar esse base plate, que ele já vem com a basezinha pronta para imprimir. Hollow gums. Tem o solid, que vai imprimir tudo. Ele vai imprimir do jeito que está aqui. Mas para imprimir economizando resina, eu gosto de... Opa, abri errado aqui, desculpa. Eu gosto de colocar esse daqui, ó, Hollow Gums Open, que aí vai ficar a malha aberta aqui, mas ele vai ficar fechado. É aberto, mas é fechado, é justamente isso. Ele abre aqui, mas ele não fica totalmente aberto, a malha não fica exposta, ou seja, você consegue economizar resina e ainda ter uma boa qualidade de impressão. Então, ó, tem esse 3D Infill aqui, que ele fica aberto, mas ele fica com aramado. Ele fica com umas gradezinhas aqui, para não dar distorção. Eu, particularmente, eu não uso muito. E o 2D também é a mesma coisa. Aqui, na última live que a gente fez sobre o Mesh Mix, a gente estava falando sobre botar nome no modelo, né? O legal do Artform, e o Blue Sky também faz isso, é o seguinte, você pode botar o nome do seu paciente, né? Você pode colocar no bottom, que aí ele vai escrever o nome do paciente aqui, para você, ó, vai aparecer Patient Test aqui, quando eu exportar. Ou se eu botar gum, ele vai botar na gengiva. Olha só, ele vai aparecer bem aqui, ó, o nome do paciente. Esse nomezinho aqui em cima vai aparecer aqui. Beleza? Eu particularmente gosto de botar no label, que eu deixo caixinhas separadas lá no consultório, que aí eu economizo um pouco de resina também. Mas, assim, é bem pouco, não, às vezes nem vale a pena. Tá? Esse daqui é bacana, que quando você exporta, esse 00 aqui, ele vai falar 1, 2, 3, 4, ele vai mostrar aqui para você qual passo esse modelo é referente. Tá bom? Lucas, depois você podia mostrar, né, uma sequência de modelos de um caso que você já exportou. Na hora. Posso fazer agora, deixa eu minimizar aqui. Vocês conseguem ver essa tela? Quando você colocou Tá falando que tá pausado aqui. Pera aí, deixa eu... Aí, tá vendo? Agora sim. Aí, pessoal, olha só. Então, quando na hora de exportar, ele sai assim, ó. Esse daqui é aquela opção que eu falei. Ele fica fechado, mas fica aberto, né? A brincadeira que eu fiz que é o seguinte. Ele fica aberto aqui dentro, olha só. Ele tá oco, mas você percebe que a malha tá toda fechadinha, né? Então, isso aqui vai me dar uma impressão bem legal e eu vou economizar uma resina boa aqui. Aqui ele já vem com a basezinha, ó, bem retinho para poder botar na impressora. Aqui ele mostra aqui, ó, 4. Tá vendo? Esse aqui é o passo 4 da minha paciente. Esses aqui são os attachments. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto. Então, pessoal, a questão dos attachments é o seguinte. Eu vejo que um dente está movimentando de uma forma que não era para ser. Assim, ele está movimentando de uma forma... Vou reformular minha frase. Ele está movimentando de uma forma muito difícil, que eu vejo que, por exemplo, é uma rotação muito grande, uma intrusão. Aí, o que eu vou fazer? Nessa barrinha lateral aqui, eu tenho quanto que ele movimentou. Olha só. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Né? Rotação, torque. Tá? E aqui tem a parte de attachments. Você bota on. Aí aqui você tem uma lista de attachments, né? Isso aqui que eu falei que é bacana. Isso aqui é bem parecido com as ferramentas do Invisalign, né? Então, ó, se eu quiser botar, por exemplo, o Edge. Não, esse daqui não. Round Edge. Pronto. Às vezes eu vou fazer uma rotação assim,
se esse dente tivesse assim, eu quiser fazer uma rotação nesse sentido aqui, esse attachment vai me ajudar muito. Para que serve o attachment? Ele vai potencializar a ação do alinhador nesse dente. Às vezes num movimento muito complexo, muito complicado, então, ó, fica bem bacana. Aí, supondo, eu quero mexer esse attachment. Eu posso movimentar, clicar na bolinha, movimentar ele para cima. Posso girar ele, botar em qualquer direção. E eu posso botar mais de um. Eu até falei na última live, isso daqui é uma nova funcionalidade aí. Por exemplo, aqueles de controle de raiz, né? Fazer Attachments. binário, né? Oi? Fazer um binário aí. Um binário. Olha só. Então eu já posso fazer isso. Clico em Finish, olha só. Então eu posso fazer isso aqui, né? Esse aqui é uma para mim a melhor funcionalidade desse software é a questão dos attachments. Eu estava até comentando com o Rafael esses dias para trás. A vantagem que esse software tem em relação a isso aqui, né? Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Já falei da exportação. Ah, tá. Não tinha terminado essa parte que sabia que estava esquecendo alguma coisa. A questão da inclinação dos modelos na hora de imprimir, tem a espessura da parede, né? Deixa eu abrir aqui de novo o modelo, mostrar para vocês. Essa questão da espessura da parede é muito importante para a gente poder fazer uma impressão boa. Deixa eu compartilhar. Aqui, pronto. Então, ó, a questão da espessura da parede é essa espessura aqui, tá, pessoal? Se você imprimir muito fino, ele pode quebrar. Se você imprimir muito grosso, pode ser difícil, às vezes, de você tirar ele da base, você gasta mais resina sem necessidade. Então, eu gosto de deixar entre 1,5 a 2 milímetros, tá? Então, a gente modifica essa funcionalidade aqui, ó. Bem aqui, tá? Você já vê que o meu está em 1,5 aqui. Aqui é a angulação do meu modelo na hora de imprimir. Isso aqui é muito importante para você, na hora de imprimir, você ter o máximo de precisão. Porque existem estudos que falam que se você imprimir um modelo reto, 90 graus, em comparação uma inclinação de 15 graus assim, você tem uma impressão muito melhor. Se você fizer impresso assim, não assim. Tá? Por exemplo, vou até mostrar aqui para vocês novamente. Olha só, se eu botar ele retinho aqui, olha só, ele está reto aqui, mas olha a inclinação. Então aqui eu potencializo a minha impressão. Eu tenho certeza que ele vai imprimir no máximo de resolução que puder dar. Claro, isso depende de outros fatores também, mas a angulação ajuda bastante, tá? Então olha só, se a gente olhar do outro lado aqui, então dá para ver a angulação. E ele cria essa basezinha, ó, já formando essa angulação. Beleza. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Que é bastante coisa. Ah, distalização sequencial. Só para a gente finalizar aqui que já estamos no horário. Olha só, bem bacana, pessoal. Tem um paciente que é classe 2. Eu vou exagerar aqui, tá? Vou simular uma classe 2 aqui no meu paciente. E eu quiser fazer uma distalização sequencial no meu paciente, eu clico aqui. Aí ele vai perguntar se você quer. Ele vai falar, isso vai adicionar várias novas etapas entre as últimas duas, né? Ele vai adicionar aqui. Aí, yes. Deixar ele pensar. Ele já te prepara, você vai imprimir uns 50 Olha modelos. só, não dá nem para contar aqui. Mas, olha, ele deixou em classe 1. Beleza? Na verdade, aqui eu voltei, ó.
Aqui é o inicial, né? Eu simulei a classe 2, aí, por exemplo, se eu fosse voltar, aí eu vou puxar para cá. Olha, vai olhando aqui embaixo. Puxar para cá, foi muito. O Rafael já tá rindo aí, que ele já sabe. Como é que... Aí é resina. Pode Aqui é impressão, viu, bicho? Ó, então aqui eu consegui botar. Aí aqui é o seguinte, para que serve essa digitalização sequencial? Quando eu faço a digitalização sequencial, olha só, ele vai fazendo um por um, tá vendo? Esse daqui, esse passo entre esse vermelhinho aqui e esse vermelhinho aqui, ele vai fazer o movimento de digitalização, só isso, que é um movimento complexo. Então, ó, tá vendo que nenhum outro dente está mexendo? Só esses aí para correção da classe 2 que eu criei. Então, é com essa ferramenta aqui que eu consigo fazer isso. Esse movimento ele é um movimento difícil. Ele não é fácil com alinhador, tá? Então, por isso que é interessante fazer dessa forma. Ele mexe só esses dentes. Você percebe que nenhum outro está mexendo. Então, é uma ferramenta assim, que eu acho bem bacana desse software. Lucas, isso aí é legal você ter comentado, porque eu também já vi alguns casos assim, e é igual você falou, ele ancora nos demais dentes para distalizar o último, né, cada vez. Uhum. E aí, por exemplo, o segundo molar, ele já abriu o espaço que o primeiro precisa começar, aí ele já começa a distalizar o primeiro molar e ancora no segundo pré, no primeiro pré, no canino. Isso. Vai aumentando a ancoragem, mas não impede, não é até o último dente terminar o movimento, né? Até abrir o espaço para o antepenúltimo dente começar a movimentar. Sim, exatamente. Ele é dessa forma mesmo. Então, assim, eu acho uma ferramenta bem bacana, né? Então, pessoal, acho que basicamente é isso. Assim, o fluxo de trabalho para você fazer os alinhadores é isso, né? Mostrei aí com o Artform, que é um software para alinhador. É um software que ele é gratuito, né? A partir do momento que eu clico aqui em Export, ele vai me cobrar, tá? Então, assim, se, por exemplo, eu quero fazer um planejamento, eu posso botar aqui e fazer um setup ortodôntico. Eu não preciso pagar para fazer essa movimentação, simular uma movimentação ortodôntica. Então, assim, é uma funcionalidade gratuita bem legal, mas como eu faço os alinhadores, eu gosto de fazer, então, para mim, vale muito a pena, né? Poder exportar, poder imprimir, plastificar, né? Deixa eu dar uma dica. Pode falar. O Artform, ele te dá, se eu não me engano, 30 ou 60 dias aberto para Sim. importar e exportar. A partir do momento que você importa o primeiro arquivo e começa a usar o sistema, você pode exportar, assim, 200 pacientes, se você conseguir, se você quiser. Depois dos 60 dias, eles não deixam mais você fazer uma ferramenta de análise, por exemplo. Você não consegue abrir e importar um arquivo, só se você estiver pagando por algum plano. Recentemente acabou a minha licença trial e eles me forçaram a entrar em algum desses planos. Por exemplo, se eu quisesse ver quantos alinhadores daria para eu entrar em um caso, eu não tenho como nem abrir o caso no Artform. Então aproveitem aí bastante esse gostinho que ele dá aí. 60 dias, E assim, façam os casos, porque vocês vão ter muito resultado, é muito bom. Agora, assim, ele não vira uma ferramenta tão aberta igual o Blue Sky, depois que acabou a versão. É verdade. Mas assim, com esses 60 dias dá para você sentir, assim, que nem você falou, aproveita, veja se realmente vale a pena para o seu fluxo de trabalho esse software, né? Só abre o software se for usar 60 dias, senão deixa ele paradinho para o dia que você tiver com tempo. Rafael tem as manhas dos trials aí. Beleza, pessoal. Basicamente, assim, é isso. O Artform, ele é um software, eu sou suspeito, eu uso ele praticamente todo dia. Tenho já alguns pacientes tratados com ele e o resultado é bem bacana. Claro, só o software por si só, ele não vai dar para você. Você precisa ter as bases biológicas aí com alinhadores, as mecânicas, a ancoragem esquelética dá para trabalhar também. Então, assim,
Mas para a gente ter uma noção aqui mais ou menos de como é feito o alinhador, o fluxo digital do alinhador em Office, é isso. Beleza? Show, muito bom, Lucas. Explicou muito bem as principais funções, como que a gente mexe nos os principais controles, né, do programa, e esses detalhezinhos na hora da impressão ali que fazem toda a diferença, né, da questão Sem da dúvida. informação, Sem dúvida. Isso aí, mudar, né? a gente acaba errando algumas vezes no começo, né? Muitas vezes por não saber, tá aprendendo, mas você vai vendo que nessas configurações que eu tinha mostrado aqui para vocês, dá para ver qual que é o melhor para você e para sua impressora. A grande vantagem de imprimir igual o Lucas fez aí na configuração do próprio software, que no início eu estava fazendo assim, eu planejava, passava ele para o Mesh Mixer para cortar mais gengiva ou editar a angulação dele, ou então já jogava no software de cortes de slice da impressora e posicionava onde eu estava pensando. Só que eu tinha sempre que imprimir com suporte. E nesse jeito que eles mandam, ele imprime perfeito, sem suporte, sem dar erro de nada de impressão. Bacana. Verdade. O Então, André, Lucas, vou passar a palavra para você agora. isso, me passa o host, que O eu host. vou falar sobre os custos, né, os planos. Como E é que eu passo o host aqui para você? Cara, eu sou leigo aqui. tem aí a aba participantes, não tem? Lá embaixo. Participantes. Sim. Isso. Tem. Pronto, acho que eu consegui. Você tá sem microfone, André. Agora eu voltei, pronto, o microfone. Voltou. Foi o host? Foi. Pronto. Obrigado, pessoal, pela atenção aí. Vou passar a palavra para o André, que ele vai dar mais umas informações importantes aí. Então, para a gente finalizar, é bom falar um pouco sobre os custos de que vocês vão fazer o investimento nesse programa. Se vocês entrarem lá no site, né, provavelmente para baixar, vocês vão conhecer o site. E aí tem essa aba aqui de preços, né? Quando clica, aí tem essa aba aqui, né, com os planos. O plano básico, o plano premium e o plano pro. Tá? E aí a diferença deles, basicamente, é a quantidade de pacientes que você pode exportar por mês. Né? O básico até 5, o premium até 10 e o pro é 35 pacientes. Né? Então, assim, você pode experimentar free qualquer um desses planos, mas lembrando que é aquela questão dos 60 dias, né? E que você pode só. Depois, você nem fazer o setup, você não pode mais. Antes, não era assim, né, Rafa? Antes, você podia fazer o setup, não podia exportar. Agora, depois que vence o período lá de trial, você nem setup entra mais, né? A não ser que você assine um plano. Mas uma das vantagens é que você tem estágios ilimitados, né? Você pode fazer refinamentos ilimitados. No Blue Sky não é assim. Se você tiver que fazer refinamento, é uma nova exportação e ele vai te cobrar um crédito. Tá? Meio crédito, na verdade, por arcada. Eu vou explicar isso na sexta-feira. Né? E tem armazenamento na nuvem, login múltiplo e essas questões aqui de custos para os ortodontistas fazerem os setups. Igual o Lucas comentou, que é a questão de você terceirizar a construção do setup, você não construir. Igual ele falou que a Invisalign, né, faz. Assim, André, uma coisa legal que você falou aí foi das nuvens. Isso aí é bacana, porque todos esses meus pacientes que eu fiz nesse software, eles ficam armazenados no servidor do Artform. Então, se eu estiver sem o meu computador e logar em outro, fizer o login e senha, ele já puxa todos os meus pacientes, então eu não fico na mão. Então, isso aí é bem interessante. Então, se a gente for ver, né, o fluxo do consultório, ele vai encaixar num desses planos. Se você vai começar mesmo no Artform, eu sugiro começar no básico
e dependendo do fluxo que você tiver, você pode mudar de plano, porque aí o custo por paciente vai reduzindo. A questão só que você tem que ter um fluxo grande para pegar esses planos aqui maiores, né? O Premium e o Pro. Né? Ô, Lucas, você tem o básico ou o Premium já? Então, André, eu estava falando o seguinte, que eu conversei com o pessoal que nenhum desses planos aí para mim estava suficiente, porque o valor do dólar estava alto, eu não estava gostando muito, apesar de ter um fluxo bom de pacientes de alinhador, eu não estava gostando muito dos valores. Aí eu falei com ele, olha, eu queria pagar por paciente, porque às vezes a gente fecha 5 pacientes por mês, que nem o plano básico, só que você muitas vezes vai ter 3 pacientes de alinhador chegando aí para você no mês, né, no consultório. Então, muitas vezes o plano básico para você não vai valer a pena naquele mês. Então, eu comecei a botar na ponta do lápis e falei, olha, realmente eu acho que não tá legal. Aí o que eu fiz? Eu mandei um e-mail lá pro Andrew. Falei, Andrew é um dos sócios proprietários aí do Artform. E ele cuida do suporte também. Aí eu falei com ele e falei, Andrew, esse plano aqui não tá legal. Eu expliquei toda a situação para ele. Ele falou, olha, a gente pode cobrar por paciente. Então, assim, é só o paciente que eu fizer o planejamento e exportar. Então, eu não fico com aquele compromisso de ter que ter 5 pacientes por mês para cumprir, tipo, uma meta, entendeu? Ele me cobra por paciente. Se você for fazer isso, for usar algum desses planos aí, enfim, você pode mandar um e-mail para ele solicitando para ser feito dessa forma, cobrança individual. O Rafa tentou, né? Tava tentando aí, não sei nem se ele conseguiu. Você conseguiu? Não. Ele não te respondeu? Ele respondeu me passando a tabela do pricing deles. Sério? Sério. Ué? Cara, ele falou que eles estavam numa reunião para ver se iam liberar, né? Não liberou, não. Assim, até agora não. Eu tô com 3 casos agora, assim, engatilhados para fazer, que eu sentaria numa tardezinha, chegaria no Artform, faria ela todinha e pronto. Agora tá tudo parado. Tô até... Doutor Lucas Vinícius falou que conseguiu também, mas eu acho que é por causa... Tem 2 fatores aí, Rafael. O fluxo de paciente, que eu acredito que não seja o seu problema, que você tem um fluxo bom de paciente, pelo que a gente conversa. E eu acho que a questão aí é a questão do Covid, que esses caras devem estar tudo de home office, né? Eu vou abrir outra conta e fazer outro trial. É uma maneira, né? Tipo... Mas eu acho que eles vão te responder, Rafael. Fica na cola deles que eles respondem. Tô O meu esperando. também não foi muito fácil, não. Comigo também não foi muito fácil, não. Demorou, tipo, 1 mês. Mas deu certo. Eu converso com muitos colegas ortodontistas que usam o Artform e alguns conversam com o Andrew também, igual o Lucas conversou. E o Andrew sabe que o público A necessidade, né? Os clientes deles, brasileiros, a quantidade é muito grande. E aí eles estavam tentando remanejar essa questão de planos, porque eles viram que os brasileiros reclamaram quando mudou a política. Fica muito pesado. $200 por mês, cara. Eu sei que eles estão... Isso de fechar 5 pacientes... Não vai ser assim todo mês, né? Às vezes você fechou, beleza, foi um mês bom, mas às vezes vai ter meses que não vai ser assim. Não, mas foi ótimo, viu, Lucas? Você conseguiu explicar super bem. Eu espero que o pessoal tenha entendido pelo menos o fluxo, né, principal do Artform. É lógico que tem alguns detalhezinhos que é questão de attachments, posicionamento, o que vai funcionar, o que você tem que modificar. A biomecânica, né? Como a estratégia. Né? Mexer com alinhadores não é só software, tá? É muito conhecimento em biomecânica e muitas pessoas, desculpa, acham que é igual aparelho fixo. Não é igual, tá? Muitos casos você vê lá, meia não, né? 1/4 de classe 2, você olha os modelos e fala assim, nossa, isso aqui com aparelho fixo é tranquilo. E aí, quando você vai para os alinhadores, você fala, nossa, isso aqui para alinhador não vai ser fácil, né? Mas se você olha e fala, brackets aqui é tranquilo, elástico classe 2 e pronto, acabou.
né? É. Mas aí você tem que entender realmente como que funciona cada aparelho. E eu acho que isso é muito mais profundo, seria para uma outra conversa, tá? A nossa semana, né, a Digital Week, é para aprofundar mais sobre os softwares em relação ao que a gente falou na nossa live, né, lá no Instagram. Mas dentro deles tem muito mais coisa. Dentro do Meshmaker que o Rafa falou, tem muito mais. Dentro do Artform aqui que o Lucas falou, tem muito mais. E na sexta-feira vocês estão convidados, tá? Eu vou falar sobre o Blue Sky, tá? Que é um programa mais amplo que o Artform. Ele serve para muito mais coisas, tá bom? Mas é específico para odontologia, não é tão genérico quanto o Meshmix. Então nós viemos numa escala de complexidade nos softwares. A gente veio do mais simples, do geral, que é o Mesh Mixer, que faz muita coisa, é maravilhoso. A gente veio de um específico agora para alinhadores, e o Blue Sky, que é para fazer guia cirúrgico, para implantodontia, faz coroa, seja ponte ou Faz alinhador também. Faz alinhador também, não é só para essas outras. Com as suas diferenças, tem as diferenças. Para quem assistir na sexta-feira, vai. E eu vou mostrar que tem outras coisas que eu uso no meu dia a dia clínico, muito mais o Blue Sky, que eu uso para fazer a apresentação para o paciente. Quando eu integro uma tomografia com os modelos 3D e o escaneamento facial, é outro nível. Fazer um Smile Design. Nossa. Tem ferramenta de Smile Design, não tem? Hã? Ele tem ferramenta de Smile Design, não tem? Não. Ele só se for no módulo de coroas, que eu não mexo muito. Mas eu acho que não tem, não? O da Trishape tem. No Blue Sky, não. Tá? Mas eu acho que vai ser aí já o outro detalhe, né? Outro dia que a gente vai poder explorar, e eu vou mostrar para vocês coisas que a gente pode fazer com o Blue Sky que são bem interessantes. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço Lucas, agradeço o Rafael, show de bola. Agradeço todos que participaram aí, Dr. Luiz, doutora Vanessa, Dr. Lucas Vinícius, o Dr. Neto, Dr. Fernando, Dr. João. O João, Lucas e Rafael, vocês não tiveram aula com o João lá em Brasília, mas ele é um cara que vocês tinham que escutar, viu? Fera da ortodontia. Bacana. E o doutor faz parte da nossa equipe aqui em Goiânia, no Instituto, né? E o doutor Gabriel também, um prazer ter você aqui na nossa live. Gente, obrigado, viu? Não tem só o que eu agradecer. Obrigado a você. Aí, nos vemos na sexta-feira. Essa gravação eu vou colocar lá no canal do Orto Virtual no YouTube, tá bom? E aí, quem quiser assistir, compartilhar lá, vai estar lá, tá bom? Show de bola. Obrigado, pessoal, pela atenção, pela participação aí, todo mundo perguntando. E até a próxima. Sexta-feira, não percam, vai ser top. Parabéns aí pelo show. Um abraço. Valeu, tamo junto.